Você está ouvindo o Jornal da Mix, a sua manhã com mais informação. E eles já estão por aqui, surpresa, meninos. Começando a segunda já, hein? Corações e mentes e pense nisso e tudo junto. E corações e nisso. Corações e... O pense na mente. Pense na mente. Pense na mente. André Wormsbecker, você tem convidado na sua coluna hoje? Olá, bom dia. Tá devendo uma agora, né? Agora já vim na sexta também, então, viu? Mas será que hoje é sexta sendo segunda ou hoje é segunda sendo sexta? Tá, e se tudo isso for mentira? Então, é isso aí. Rafa Lobo, muito obrigado pela sua presença aqui na minha nossa coluna aqui, Corações e Mentes. O Rafa é da coluna Pense Nisso das sextas-feiras. Olá, Rafa. Bom dia, né? Anteciparam a minha participação essa semana. Isso Me aí. tiraram da cama mais cedo, né? Comecei a semana Tá aqui fazendo na hora Voz extra. Companhia. Tá fazendo hora extra, É gostoso, né? mas tá calorzinho. Se tivesse aquele frio, tava difícil. Mas olha, dá pra você devolver o favor sem problema nenhum, abrir uma costelaria ali perto de casa. Legal, hein? Legal. 24 horas, estavam lá ainda. Tinha gente comendo. 6h40, dá tempo ainda de Dá pegar tempo uma ainda. gordurinha. A 50 metros de uma academia. Você veja que ironia. E aí, André, o tema de hoje que você trouxe seu convidado aqui, o nosso querido Rafa Lobo. Então, eu queria fazer uma pergunta, né? E se tudo for mentira? Ai. Tudo? Ai, tudo, né? Até isso aqui. Até isso aqui. E até mesmo o que eu falo. E se for mentira tudo que eu falo? E o que o Rafa fala? Verdade. E se o Deus É for o Deus da verdade. Polinésia, né? E se o Deus for o Deus da Polinésia, Então, né? e se o Deus for o Deus da Polinésia? Eu queria começar perguntando se o Bruno poderia contar aquela historinha que você cantou pra mim no final da última semana com o seu amigo que você estava sentado na rua. Que daí dá pra gente iniciar. Ah, lembro. o Eu processo. estava viajando pelo interior, lá atrás, lá no ano de 98, a gente estava passeando e a gente sentou ali nos Campos Gerais, na estrada, assim. E aí esse amigo meu virou pra mim assim, ele estava levemente fora das bases naturais dos padrões, e ele virou pra mim, e se tudo isso aqui não for verdade? Se a gente estiver vivendo um sonho dentro de um sonho? Olha. E se o sonho for a realidade e a realidade não for a realidade? Olha só. Nossa, que cabeça. filósofo. Vocês estavam bem mesmo. Vocês Estávamos fora um pouquinho da normalidade. Mas tem o próprio. No livro do Amit Goswami também tem uma ideia mais ou menos assim, que o cara fala: será que eu sou uma borboleta sonhando que eu sou um homem? Ou será que eu sou um homem sonhando que eu era uma borboleta? Olha Então só. tem essa questão também, né? Da gente pensar o que é tudo verdade. E daí eu faço só que esse questionamento. Rafa, você acha que tudo é verdade? E se tudo for mentira? Veja bem, meu querido e amado amigo fotógrafo, né, nas quatro linhas, eu acho que assim, a mente, ela produz o que ela bem entender, né? A questão se você tem o controle ou não, é algo a ser discutido também, mas como diria Caetano Veloso, no final de tudo é ou não, né? Ou não. Maybe not. Se a gente parte do pressuposto que tudo é sugestionável, né? Você tem aquela questão da matéria, se tudo é matéria, a gente é que forma. Eu sempre parto da seguinte premissa, né? As coisas existem porque a gente percebe. Né? Eu percebo esse boneco, o copo d'água, você e tudo mais. Então, o que afinal de contas percebo ou não. Por isso que eu também defendo muito a questão de não existe o certo e errado, não existe a verdade e a mentira, existe aquilo que você pode provar. Isso. E aí a gente parte de um princípio um pouco mais básico, né? E até na mecânica quântica tem aquele experimento da dupla fenda em que você é o observador. Então, E você pode mudar o rumo das coisas? E você pode mudar até a função do elétron ali. Você pode imaginar que ele não bateu lá na tela final. E daí você pode imaginar, se você quiser que ele bata ou não bata, você decide. E A o gente elétron faz o que você quer. O Spinoza não acha isso não, tá, gente? O filósofo holandês, só para registro. Sim. Nós não temos livre-arbítrio, Não temos livre-arbítrio. segundo Spinoza. Olha só. É tudo programado. Tudo programado. Eu Eu também acho que a gente é quase o Doutor Estranho, hein? Nós somos estranhos. Doutor Estranho é isso, muda elétron, pá, abre Ó, portal. a Leandra mandou, não acredito, André e Rafa, vivi pra esse momento. Hoje é o melhor dia da minha vida. Eu confesso que tô um pouco nervosa, viu, Leandro? Eu tô fingindo costume aqui. Tá fingindo que tá tudo bem. É que você não tem noção o que é estar na frente desses dois aqui discutindo mecânica quântica. e Sextou comportamento. depois de domingo, chegou um aqui. Boa. Mas eu quero expandir mais essas questões também para várias matérias. Por exemplo, a nossa história. E se a nossa história for mentira? Até tem uma brincadeira que a Ana me mostrou ontem no vídeo. Tem uma mulher que perguntou assim: se os dinossauros vieram antes dos homens, como que o homem
tem fotos do dinossauro. Não tem fotos, mas como que ele tem a concepção do dinossauro se ele não tinha visto o dinossauro? Pelos Como que ele faz esqueletos. Pode? Pelos esqueletos. É uma É uma opção. opção. por isso- Escavaram e falaram, nossa, o que seria isso? Aí Então. montaram o Lego. Então, A gente começa sempre de uma premissa que a verdade, né, a história contada, assim, não, isso aquilo realmente aconteceu. Não realmente aconteceu. É o que você está me dizendo. exatamente. Se eu for perguntar aqui, como é que foi o jogo do Flamengo ontem, para dizer do Coxa, meu querido, o Coxa ganhou um milagre. Eu sabia que ele... Não ia aguentar. Alguém vai falar assim, não, o jogo foi assim, assim, assado. A pessoa sentada do lado que assistiu esse jogo fala, não foi isso não. Quer dizer, quem é que está com a verdade? Quem é que realmente viu aquilo que aconteceu? E o pior de tudo, o que realmente aconteceu? Então. Tanto que muita gente diz, existe o certo e o errado, o que realmente aconteceu. Mas quem é que avalia isso, né? Eles falam, não, Deus sabe disso. Mas que hora que Deus vai falar? E o que adianta só Deus saber disso? Entendeu? Exatamente. E até para quem não sabe, a Bíblia Sagrada foi terminada 1500 anos depois de Cristo. E por isso que existem também os textos apócrifos, que foram textos retirados da Bíblia. Então, aquela verdade para as pessoas que acreditam na Bíblia foi escrito depois de 1500 anos depois da morte de Cristo, que foi finalizado, tipo, falou, é essa aqui, vamos publicar. Mas qual é a verdade dessa Bíblia? Quem que definiu que esta é a verdade que está dentro da Bíblia, por exemplo? Até porque foram milhões de escritores que escreveram no Novo Testamento, Velho Testamento, que for. Mas quem que define que isso é verdade? Quem que define que isso é verdade das autoridades? Será que dentro de um contexto científico-filosófico, a comunidade científica não define coisas devido à sua cultura, devido ao seu segmento Interesse. de estudos, ao seu interesse principalmente? Mas será que não é isso? E daí você acredita nessa verdade. Mas de quem é a verdade? Esperto foi Jesus, que não escreveu uma linha. Só falou. Um colega meu que é ateu, ele diz que uma Bíblia nada mais é que um livro escrito por homens, né? Ele é muito Também. cético com relação a isso. E quando você fala, André, nessa questão quem é que diz o que é verdade ou não, o Harari fala lá atrás, já comentamos aqui algumas vezes da tal da ordem imaginada, que é aquilo que é imposto justamente, né, a partir dos seus credos, dos seus valores, e eu levo a crer que é interesse mesmo, né? Tem um documentário, eu não lembro em qual plataforma, que chama assim o marketing da igreja. Né, que ele fala justamente o interesse, o porquê de Jesus morrer 3 dias depois, por que tem toda aquela sequência de fatos ali, o que isso, por que isso foi bom pro cristianismo, né? De certa forma. Então, para mim, é tudo em torno de interesse. Sim. Uma relação de casado é interesse, né? Exatamente. Aliás, também dentro do budismo tem a crença de que tudo é ilusão, né? Que chamam de Maya. Que quer dizer miragem. Aliás, muitas crianças têm o nome Maia, né? Maia. Maia significa ilusão. Então, é bem isso, Rafa. É a percepção, é aquilo que a gente percebe, né? O que os olhos estão aptos a ver. Mas não significa que isso seja uma verdade concreta. Essa é a teoria também que o budismo leva. A gente já falou muito sobre a questão do budismo aqui também. Aí você enxerga realmente quando você chega ali na consciência divina, que foi um dos assuntos aí dessas semanas recentes, né? Que a gente sempre André? fala sobre a consciência divina. Talvez você esteja procurando uma verdade que está nessa nuvem, que eu sempre falo, né? Essa nuvem una, essa consciência una que tem aqui em cima, que você fica captando informações. E aí, se você sente com o seu coração se isso é verdade, aí tem uma diferença. Aí sim. Aí por isso que o corações e mentes, razão e emoção entram em sintonia nessa questão de você captar informações que sejam verdadeiras através do seu coração. Aí talvez você encontre uma verdade. Mas Isso é inconsciente coletivo? Tem a ver com o inconsciente coletivo? Tem a ver com o inconsciente coletivo, informações que caem aqui. Por exemplo... Tá tudo no iCloud. Tá tudo no... Exatamente. É um iCloud divino, vamos dizer assim. quem não paga lá a mensalidade não tem espaço. Tem pouquinho iCloud. Não tem acesso. Lembra que eu falei esses dias sobre os registros acásticos? São essas informações... É uma biblioteca virtual que existe em algum lugar, uma energia, em que você capta informações dali. E tá lá a historinha da Flávia, do Bruno, do que for, do Deixa abaixo, Bin assim, Laden, do que for. E quem é o bibliotecário disso? Então, Eis a questão. aí é que tá. Você vai ter que saber pelo seu mérito de descobrir de ir até lá. E você tem mérito de ir até lá? Tem proteção para ir até lá? Pode ser daqui a pouco, eu tenho aula para dar hoje. Não, dá tempo. Agora, Rafa, pelo comportamento humano, né? A gente sabe que existem as pessoas mais alto astral, aquelas menos. E então, assim, você também percebe o mundo pelo teu
humor, digamos assim, ou a tua visão de mundo vai pelo depender... teu meio também, e pelas pelo teu pessoas à tua meio, volta. né? Então muita gente fala assim, eu prefiro ser triste e chorar lá em Paris. Aí tem gente que tá lá em Paris chorando e não queria estar lá chorando, queria estar rindo aqui no Brasil, enfim, né? Essa percepção de mundo do que é bom, ruim, ou de como ela vai seguir esse caminho, depende muito de como essa pessoa tá emocionalmente. Tinha um personagem de desenho animado chamado Uruca, não sei se alguém lembra, que ele andava até no reboque do carrinho, assim, era um menino que tinha uma nuvem preta na cabeça. E ele andava afastado dos outros, porque tudo que de ruim acontecia com ele. Eu levo muito a crer que a pessoa de bom humor dificilmente fica doente, né? Ela tem um diferencial, ela tem uma energia diferenciada. Agora eu não sei exatamente, talvez o André possa falar melhor do que eu sobre isso, é a questão desse ciclo, né? O bom humor que leva a boas energias, ou ela tem uma boa energia, por isso que ela tem um bom humor. Mas o fato é que aquela pessoa que tá sempre assim... reclamando. Tá sempre reclamando. É que se tá frio é porque gelou, se tá calor eu tô suando. Então ela sempre tem tosse, coriza, o nariz pinga, a gota, sabe, ácido úrico, joanete, tá tudo... Tudo ao mesmo tempo Gases. Os átomos sentem, André. A gente sempre fala de energia, né? Sempre. Isso? Será que é isso que o Rafa lançou? Eu acho aí? que até dá pra unir essa questão na questão do equilíbrio que a gente já falou aqui, né? Pessoas que têm um equilíbrio perfeito, elas se mantêm na crise ou na felicidade, mantêm um equilíbrio perfeito, porque elas sabem administrar essa energia, equilibrar essa energia, né? Veio coisa ruim, transformou em coisa boa. Veio coisa boa, mantém para não se perder, para não perder energia para essa coisa boa. Por isso que a gente sempre fala, tem uma briga, tem uma discussão, essa energia não é sua. Tchau, não sai. pegue pra você, jogue fora, mande longe. Que Mas não é isso tua. o tempo ensina também, né? E no tempo começo- ensina, mas leva às vezes vidas, né? Porque tem pessoas que aprendem e não adianta, aprende e não adianta, e volta, vai e volta, vai e volta e não aprende mesmo. E Mas volta se não lembra, gente, tem que ser instintivo isso mesmo. Então, é isso que eu voltando a falar do Tem coração. muita gente que fala assim, mas eu não lembro o que eu fiz, tô pagando aqui uma conta que eu não lembro. Então, não seria, e até muita gente diz que não seria justo quem acredita nessa questão da reencarnação, fala assim, algo que o meu espírito fez lá na vida passada, né, pra uma atitude dele lá, eu vou ter que pagar agora, Pois que não tem é. nada a ver com o peixe, né? Muita gente... Karma, né, de família, aquela Então. coisa e tal. então, por que você tem que pagar se você não sabe o que é? Então, Essa esse boleto não é meu. Essa questão, a religião espírita trabalha muito com isso, sobre o karma, né? E outras religiões também. Mas se você vem aqui e não sabe o que aconteceu, como que você vai pagar? Aí, a partir do momento que você passa desta dimensão para outra, você recebe as informações das vidas passadas. Aí você tem o dever de ajustar as coisas, né? Mas se não ajustar, volta de novo e continua fazendo as mesmas coisas. Não ajustou, volta de novo, vai e volta, é sempre assim. Será que éramos dinossauros, então? E a gente errou lá e agora estamos tentando entender o mundo de novo? Se vai congelar ou não? Pode, a gente pode evoluir de célula, de qualquer coisa ovoide para ser humano. Agora, a involução não acontece. Acontece para seres que querem mesmo, né? Se você quer ser um ovoide, uma lombriga, você vai ser. Mas você vai evoluir. E em evoluir, o que acontece em evoluir? Em evoluir, vira negativo, se torna ínfimo e você definha e acaba. Por isso que, inclusive, o Silvio Santos, nessa última... Várias frases apareceram do Silvio Santos essa semana, ele falou assim, o mal até pode vencer por uns 5 minutos, mas o bem sempre vai vencer. Porque é uma evolução. Involução termina, acaba. E se o universo tivesse evolução, ele não estaria mais aqui. Alguns chamam de casamento. Então. E a gente acaba sendo, ou seja, cada um tem o seu mundo. A gente poderia dizer que existe um planeta onde a gente habita aqui, mas existem bilhões de mundos, né? Cada um cria realmente, assim, a partir dos sentidos, seriam os nossos sentidos os culpados ou os heróis de tudo que acontece com a gente, porque a gente acaba criando o mundo. A gente fala tanto em mundo paralelo, né? Em outras dimensões e tal. E esses estímulos, né, de todos, assim, do paladar, do olfato, da audição, do tato, enfim, isso tudo molda o mundo que a gente cria pra gente. Nós somos... Isso é real ou isso é imaginário, enfim? Não, nós somos 8 bilhões de pessoas que estamos nesse planeta co-criando essa realidade que existe hoje. Mas não existem universos paralelos. Existe outra Flávia em outro planeta, em outra situação, vivendo aquela situação? Existe, mas só em pensamento, não em universo paralelo.
Por isso que você tem 76 mil pensamentos por dia. Um desses pensamentos vai ser tua escolha, vai ser tua realidade. Você vai transformar em realidade. Por isso que escolha bem os seus 76 mil pensamentos por dia. Mas o universo paralelo não existe. Ele existe só em forma de pensamento, em física quântica, em possibilidades. Aí sim. Mas uma Flávia, uma segunda Flávia com alma e personalidade não existe em outro local. A tua alma é única no universo, inclusive como se fosse uma digital. Quando você diz é fisicamente, então. Que não existe fisicamente. Fisicamente e física quanticamente. Entendi. Nas duas questões. Mas acho que fisicamente, que o Bruno vai falar, é o concreto, é o sentir, é isso? É o apertar o braço, é o sentir o cheiro. Então, mas daí tem um problema, né? A gente tá nessa Outro problema. A gente tá na terceira dimensão sentindo essa realidade. A gente sente pelo tato, pelo cheiro, pelo gosto, pela visão, pelo áudio, por tudo. Mas é nessa terceira dimensão. Na quarta é outro sistema. São outras percepções. É Dolby. Então, é Dolby Stereo, é 5.1. Uma coisa que a Flávia falou, que eu acho que mata bastante essa charada, se é que tem uma charada que a gente vai conseguir matar aqui, é essa questão de cada um ali, né, tem a sua verdade, a sua visão, o seu cheiro, tal, a sua percepção dele. Por isso que eu acho que é tão difícil você cravar a questão da verdade, né? Por isso que se tudo fosse mentira, né? Porque alguma coisa... Até a gente tem essa expressão, assim, você viu lá não sei o que, mentira. Né? Então, de uma forma até quase instintiva, você já meio que percebe que o mundo é meio que essa cachorrada, né? Então. É o que você percebe no final das contas. É igual que é a tua verdade. É a mesma coisa quando você idealiza, né, algo, a expectativa. Então você idealiza, isso acontece muito com os ídolos, né? Sim. Tá aí o Silvio Santos e tal. Ninguém sabe realmente o que ele sentia, né? Vê-se pela história de vida dele, que ficou conhecida porque ele estava na televisão. Exatamente. Mas são tantas histórias como essas, né? E claro, inspirou, levou sempre aquela mensagem de bem, de alegria e tudo mais. Mas só ele sabia da realidade dele. E isso é uma coisa que cada um... E cada um tem que guardar a sua. E só percebe você mesmo. Você tenta explicar, mas é difícil o outro entender, né? É difícil, porque daí é a realidade dele, é a cultura dele. E o pior de todas as ações é o não aceito. O não aceito é pior do que não acreditar. Porque o não aceito é você não aceitar. Daí inclui religião, inclui dogmas, paradigmas, essas coisas. Mas a percepção distorcida também complica, né? Porque no sentido assim, eu aceito, tá? Mas essa pessoa não consegue perceber, que nem se disse. Tem gente que não aprende. Não aprende. Eu acho que seria o pior dos caminhos, então. Sim. Porque se a Flávia diz, eu tenho a minha percepção. É só cada um sabe, né? A dor e a delícia de ser o que é. Mas aquilo, o meu autoconceito, ou seja, a minha régua não tá calibrada, aí dançou de vez, né? Não, e você não aceita realmente ou não aceita só para entrar em sintonia com a comunidade, com a sociedade aqui? É o inconsciente coletivo? Exatamente. Será que o teu não aceito é real, é honesto, é fiel a você mesmo? Uma defesa. Ou você está indo junto com a sociedade, ou indo junto com o gado? Deixar bem claro pro 20 em jejum aí que tá acordando agora, né? A gente não tá tentando matar nenhuma charada, não. Exatamente. É pra começar a semana animado, né? Soprar o braseiro. Um exemplo prático, vamos lá. Chega o famigerado boleto, né? Você tá bem, tá tudo certo. Você tem um dinheirinho lá e você fala, opa, esse vai rolar esse mês, né? Esse que eu escolho pra pagar esse mês. Aí você chega em casa, tá lá o boleto que alguém deixou em cima da escrivaninha já dizendo, esse é teu, né? Esse aqui, ó, só peguei ali na caixinha, mas esse é teu. Só de olhar aquela coisa física, que é um pedaço de papel, hoje não mais, né? Mas ainda tá aos nossos olhos, seja em aplicativo e tudo mais. Aí gera aquela aflição, né? Tem gente que não abre a fatura do cartão, deixa pra abrir só no dia de pagar e fala, meu Deus. Aí Deus, de novo, minha filha, você me chamando nessa hora, né? Meu Deus, mas era só uma blusinha, né? E aí isso gera aquele sentimento de angústia. E isso eleva-se aí a uma depressão. Tem gente que fica deprimido, né? Chega perto de pagar os boletos e fala assim, nossa, por que eu tô aqui? Por que eu existo? Minha vida é só pagar conta, olha só. É que nem o cara que deve no banco de aplicativo, se ele tá com a dívida, deleta o aplicativo, acabou a dívida. É puxar a luz do painel, né? Mas veja como isso é real e irreal ao mesmo tempo, né? Sim. Você tem um pedaço de papel que te traz emoções, que você transforma ali aquele mundo que estava perfeito até 5 minutos atrás, ele já não tá mais. Então a gente é bem fragilzinho, né? Frágil. Nós temos o filme O Segredo, acho que 2006, O Segredo, que ensinava você a cocriar coisas, a pagar boletos e cocriar.
teu bem para você receber dinheiro. O segredo é isso. O segredo foi criado nos Estados Unidos para população americana entender como é que se ganha dinheiro. Só que é difícil se colocar na cabeça que você tem que pagar. Aí eu vi um depoimento de um cara que falou assim, eu assisti o segredo, mas aí eu tentava fazer, eu sou feliz, eu sou rico, não adiantou nada. Não consegui ser rico, não paguei boleto. Aí o cara fez ao contrário, entendeu? Ele fez o pensamento ao contrário, ele falou, meu Deus, eu não acredito como eu consigo pagar boleto, meu Deus, quantos boletos chegam e eu pago todos, isso é incrível. Como eu consigo fazer isso? Eu não aguento mais tanto dinheiro que eu tenho para pagar boleto. Meu Deus. Ele fez o contrário. Ele fez um pensamento pro teu cérebro entender que é o contrário. Você tem que agradecer pelo que você já tem, ainda não tendo. É mais ou menos aquela frase que tem no Isaías, no Isaías lá. Agradeça, seja grato pelo que você tem, mesmo você não tendo, e aí você terá, entendeu? Mas é difícil. É o pensamento gerando a realidade? Seria isso? Exatamente. É o pensamento e agradecendo, né? O grande barato da história, né? Nessas questões, eu que sou aqui do lado da gestão, o pessoal sabe a minha adoração por mentores e coachings, né? O carinho que eu tenho para essa Só turma que toda. E, logicamente, as histórias que a gente conhece, as histórias que deram certo, né? E dentro da medicina, a gente sempre fala isso na questão do atendimento, quando a gente treina a questão do certo ou errado, mas assim, não é o que dá certo, é o que deu, né? É o que funcionou ali. Então, até quando você diz, né? O cara virou essa chave e a coisa funciona, né? Daí você fala, e agora vamos correr atrás de uma explicação para isso. E aí, até quando a gente fazia uma estrada, a gente dizia, escolha um santo para chamar de seu. Talvez seja por aí, André, no sentido assim, agora uma pergunta para você, né? Eu acredito nisso, vou acender essa vela e vou ser feliz com isso? Ou eu vou tentar absorver várias correntes para ver, né? Se essa funciona, essa não? Ou se o erro nosso é justamente tentar achar esse santo ainda que ninguém, né? Você sempre tá achando que o santo do vizinho é mais gordinho que o teu. Eu acho que são as duas coisas, né? Você ficar procurando esse erro te leva a não cocriar nada, né? Só que tem uma questão, se você cocria coisas boas para você, lembre-se que o caminho da evolução correta é você cocriar coisas boas para você, para que você ajude os outros, né? Se for só pra você, daí é ego. Daí fuja pra uma ilha deserta, fique lá criando coisas pra você. Eu queria falar bem do ego também, que o Rafa adora, né? O ego eu gosto. O ego ele gosta. É justamente isso. Todos temos o ego. Todos temos o ego. Todos temos o Tem ego. gente que acha que é uma terceira pessoa. Tem gente que acha. Tem gente que acha que se pular dele acaba se machucando de tão grandão, né? Tão alto que ele é. Exatamente. Mas aí o ego é justamente... Então assim, por exemplo, alguém te xinga. Você deixa de ser o Rafa ou o André só porque a Flávia xingou? Aí é o ego trabalhando ali pra, de novo, criar uma realidade que não existe. Exatamente. E de criar brigas, criar discussões, e daí você fica nessa energia que não é sua. E ele pode te proteger também. Pode. Porque, de repente, se uma pessoa te ofende, você vira uma chave e fala, não, eu vou provar. Eu vou provar pra essa pessoa que eu vou dar certo. Então ele pode ser também trabalhado pro bem ou pro mal. Ele pode te derrubar também. Por exemplo, a Flávia ofereceu café pro André, não pra mim. Eu digo, ela me odeia. Puxa vida, que droga. Já criou uma realidade. Que droga é que é a rádio, porque ela acha que eu sou menos que a André. Então, essa administração do ego, eu considero um dos pontos principais da tua saúde mental, inclusive. Saber quem é você na fila do pão. E tem gente que realmente tem um ego muito inflado, ao mesmo tempo que o ego ele eu costumo dizer que é a reserva do combustível. Por que acende a luz quando o combustível entra na reserva? Para dar tempo de voltar no posto e abastecer. Exatamente. Porque se você não percebe que a gasolina está acabando, você vai ficar no meio da rua. Entendeu? Mentalmente, comportamentalmente falando. Acho que é importante isso, né? Você ter essa percepção que o negócio tá feio para poder se recuperar. Mas aí, de novo, entra aquilo na primeira pergunta do André hoje, que se tudo fosse mentira, ou seja, se as suas percepções é apenas uma invenção da sua cabeça, e se a verdadeira realidade acontece dentro da minha cabeça e não no mundo aqui fora, o simples fato de eu perceber já existe ou é uma invenção, né? Gente, por isso que de novo eu lembro do livro que é tão bonitinho. Quem não leu, vale a pena. Não sei se o Rafa vai ter medo de falar alguma. O Mundo de Sofia, né? Porque eu li. Porque ele nasceu como um livro infanto-juvenil, mas ele serve muito bem para todas as idades. Todas. E tudo começa como? Ela recebendo um bilhete, né? De onde você veio? Quem é você? O autor, onde você está? Já vou pegar, vou puxar aqui, ó. Mundo de Sofia. Eu lembro, eu esqueci o nome do autor. Eu lembro que ele escreveu um livro que foi um fracasso. Daí ele escreveu Sofia, foi um sucesso. Aí pegaram todos Justin Gardner. Justin Gardner.
O Justin Gardner, ele escreveu O Espelho, A Escada, alguma coisa assim, que foi um fracasso. O Dia do Coringa. E daí, o Sofia foi um sucesso. Foi um sucesso. E daí depois recolheram todos os livros do fracasso e colocaram embaixo assim, do mesmo autor do Mundo de Sofia. Criaram uma nova realidade. Mas Martins. isso daí é o efeito... Qual dos efeitos que é? O efeito Mandela não é? Não. É aquele do... Todo mundo falou, então é verdade. É Einstein, efeito Einstein. Efeito Que se uma autoridade falar que é verdade, Então você é aceita verdade. É isso. Do mesmo autor de Sofia, aí vendeu tudo. que é. Então, Enfim, o mundo é nosso, o mundo é de Sofia, o mundo é de cada um, o mundo existe ou o mundo não existe? essas perguntas que ele fez no Mundo de Sofia são as perguntas que você deve fazer todo dia. Todo dia. Então, Aliás, vale a pena né? ler, gente. O Mundo de Sofia é um livro fácil de ler, é gostoso de ler. Exatamente. E você cria um mundo junto ali, né? Exatamente. Para mim que resolve muito, nós estamos chegando já na reta final aí da nossa participação, mas no Homens de Preto 2 tem a cena do armário lá na rodoviária, que tem um mundo, né, um povo que mora lá dentro. No final do filme, o Will Smith diz pro cara, pô, você não vai avisar aquele povinho que eles moram no armário? Daí ele falou assim, pô, você não entendeu nada ainda, né? Daí eles abrem uma outra porta, eles estão dentro de um armário gigantesco, né? Pra mim, acho que essa imagem, essa cena resume um pouco do que a gente tá falando aqui no sentido dessas percepções. Existe ou não existe, né? Existe dentro da cabeça de todos nós, né? Mas como é a cabeça de todos nós? Acho que essa é o grande caminho. Até finalizando com o fim desse mesmo filme, nós chegamos naquela questão de que será que não estamos então naquela bolinha pendurada no gato? Aquela correntinha pendurada no gato? Poderemos, né? E aquele universo está ali dentro, de todos os universos, tudo que a gente vê, esses 93 bilhões de anos-luz de Tá no comprimento, não tá naquele. Junto com o amigo do Bruno. junto com o amigo do Bruno? Então. É algo a se pensar. Então reflita muito se tudo é mentira. Então pense nisso. Começa a semana nisso. assim, né? De repente seu chefe não existe, né? Então, Mas calma lá, não vai agir como se ele não existisse, tá? primeiro aceite. Ou existe, mas não é aquilo como você está pintando, né? Exatamente. Porque, insisto, a verdadeira realidade. Isso tem naquele filme Quem Somos Nós, né? Que é de física quântica, né? Exatamente, aquele é perfeito. Para quem quer estudar a física quântica, quem somos nós? É um pontapé inicial bom e bem dado, Nossa, né? perfeito. E se a gente pensar assim, ó, do chão não passa, você acaba perdendo um medo ali e a tua realidade também se transforma, sabe? Quando você pensa assim, no chão não vai passar, gente. É aquele ditado tão popular, né? Mas você fala assim, tá, eu tenho tanto medo que eu não vivo. Mas aí se eu penso assim, tá, se eu cair, eu vou ficar ali, não vai passar disso, né? A gente cria monstros às vezes. Pois é, mas aí eu fico aqui o convite pro André, ou volto aqui, ou você vai lá na minha coluna, né? Agora vai virar Eu isso, vou, gente. eu Coleguinha. Vai, colega. Collab. Collab, ao Pra vivo. gente discutir até que ponto esses sinões, né? Essas dúvidas não são utilizadas para manipulação. Muito bom, Aí é hein? perfeito. Né? Porque assim, É lógico. é muito fácil, por exemplo, da turma do segredo, falar assim, não, o segredo é uma lei universal. E como é uma lei universal, não se explica, né? Então assim, se não deu certo é porque você não acreditou, que não adianta só... eu quero a vaga do carro. Não, mas você não sentiu isso, então por isso que não deu certo. Então. Fica fácil, é que nem a fé, né? Você não tem porque você não acreditou. Ou seja, fica aqui para outros debates, né? Será que isso aí não é utilizado para uma manipulação? Ó, já tá feito o convite então, viu, André? Ok, perfeito. Muito bem. Gente, muito obrigada. Foi nossa, maravilhoso. obrigado. Continua o debate na sexta, um invade o espaço do outro. Isso, agora. eles vão fazer o collab já. Collab. Muito bem, muito obrigada. Vamos deixar as redes sociais desses queridos? Pra quem quiser estudar essas coisas malucas, é @QuantumDocs no Instagram, e todas as redes sociais é @QuantumDocs. E tem nosso canal de estudos, que é o estudos.quantumdocs.space. O meu é mais simplinho, tá? Até fiquei meio sem jeito de falar do meu aqui. Capaz. Eu não tenho Quantumdocs, Quantumdex, não tenho nada disso. Eu tenho apenas o Rafa Lobo com PH, né? rafalobo.oficial lá no Insta. Olha só. E no Spotify a galera toda. Isso aí. Muito bem. Achei uma frase bonitinha aqui, posso falar? Pode falar. Eu adoro poesia. Opa. Adoro. Dentro de nós há uma coisa que não tem nome, e essa coisa é o que somos. Então, tá aí. Olha Tá só. vendo? Tá manipulando. Ela tá manipulando. Tá manipulando. Do Quem latim é você? manipulaves. Quem é você? A gente fica tentando se intitular, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Desde que a humanidade, acho que vem essas discussões vêm e vão ser, que é bom que movimenta, né? Porque se a gente achasse a resposta, a gente parava. Não, Mas- se você achar que você é um pozinho em 93 bilhões de anos-luz de comprimento,
Aí você é quem? Né? Um pó. Enfim. Gente, muito obrigada. Só não me cheire. Viu? Só pra fechar, a Samara mandou aqui, ó. Bom dia, que assunto bom pra bugar a cabeça na segunda-feira. Isso. Vou passar o dia pensando. Fumacinhas sairão o dia todo da minha cabeça. E vai Boa. mandando aqui, viu, suas conclusões, pensamentos pra colaborar com a coluna, porque ela é assim, né? Ela é assim, faz parte de você. Nossa, todo mundo participando. Exatamente. Isso que é muito legal. É por isso que esses dois estão aqui hoje juntinhos também, pra fazer você Exatamente. participar. E agradecendo o presentinho que eu ganhei, né? O livro do André, Que o Mundo Está Chipado. Olá! Não é chipado aquele que se come, é chipado da padaria, Não. né? É outra. Chipado. Chipado é outra coisa. Vou ler essa semana já com prazer. Semana que vem, novidades. Ok. Muito bom, gente. Muito obrigada. Valeu, Beijo. obrigado. Tchau. Boa semana. Mix 74, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Mix, a notícia com credibilidade e imparcialidade.